apresentar o resumo intitulado Como prevenir a invasão biológica em unidades de conservação federais, proposta para empreendimentos licenciáveis. Eu sou a Marina, os demais autores são o Alexandre Sampaio, a Tainá Guimarães, o Marcelo Marcelino e o Javan Lopes, do ICMBio. Espécies exóticas invasoras são aquelas que ocorrem fora da sua área de distribuição natural, cuja introdução e dispersão ameaçam a diversidade biológica. Essas espécies possuem mecanismos de propagação eficientes, resistência e tolerância a fatores ambientais, como já constatado em diversas espécies, sejam elas terrestres, aquáticas continentais ou marinhas. Normalmente, essas características propiciam a intensa expansão populacional dessas espécies, que, aliada a comportamentos nocivos, resultam em impactos às espécies nativas. Os riscos associados à introdução de espécies exóticas podem incluir impactos ao funcionamento dos ecossistemas e à biodiversidade, em níveis ecossistêmicos, de espécies ou genes. Além disso, as espécies exóticas invasoras podem causar prejuízos à economia e à saúde humana. As áreas protegidas, como as unidades de conservação, apesar de serem a principal estratégia contra a perda de biodiversidade, vêm sofrendo forte pressão de ação humana. O controle da invasão biológica está entre os principais desafios ambientais decorrentes desses impactos antrópicos. No entanto, impedir a introdução destas espécies ou reduzir a sua dispersão são imensos desafios para a gestão de espécies exóticas invasoras. A introdução de espécies exóticas, intencional ou acidental, está relacionada com atividades humanas que movimentam espécies de seus ambientes naturais para uma região fora desta área através de vias e vetores. Os vetores podem ser embarcações, veículos e matérias-primas diversas. Já as vias podem ser estradas, rios, comércio, cultivo ou criações de espécies exóticas. Muitas dessas atividades são admitidas como empreendimentos licenciáveis em unidades de conservação e suas zonas de amortecimento. No processo de licenciamento ambiental de empreendimentos relacionados a estas vias e vetores, podem ser definidas medidas que reduzam o risco de invasão. Sabe-se que prevenir a chegada de espécies exóticas é considerada a opção de manejo de menor custo e maior eficiência, como mostra a curva de invasão. Conforme a população de uma invasora se expande ao longo do tempo, as chances de erradicação diminuem e os custos só aumentam. Então existe um consenso de que a única possibilidade de um programa de erradicação ter sucesso seria se o mesmo fosse aplicado antes da espécie se estabelecer no ambiente ou dentro de um tempo curto, desde as primeiras detecções. Inclusive, essa é a proposta do projeto GF Proespécies, que apoia a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, cujo foco é na prevenção, detecção precoce e resposta rápida. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta para prevenir a introdução de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais em decorrência das atividades de empreendimentos licenciáveis. Nosso principal objetivo é evitar novas introduções de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação. Os mapas apresentados mostram a situação atual dos UCs federais, indicando aquelas que já foram invadidas por espécies exóticas invasoras ducícolas, marinhas, de fauna terrestre e de flora. O ICMBio, no âmbito do projeto GF Proespécies, elaborou um guia de prevenção à introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras em UCs, como proposta para orientar órgãos ambientais na avaliação para o licenciamento ambiental e os empreendedores durante o planejamento do empreendimento, sobre a dispersão de espécies exóticas invasoras. Para identificar os empreendimentos e atividades, foram levantadas legislações referentes aos processos de licenciamento ambiental. Em seguida, foram identificadas as vias e vetores de introdução relacionadas a esses empreendimentos e atividades. A partir dessas informações, foram selecionados os empreendimentos e atividades que devem ser priorizadas para medidas de prevenção de invasão biológica. Após consultas a documentos nacionais e internacionais, elaboramos 184 medidas preventivas. E para avaliar essas medidas quanto à viabilidade e eficácia, nós realizamos 8 oficinas virtuais que contaram com 104 participantes e 26 instituições ao total. Foram priorizadas 10 atividades licenciáveis, considerando sua implementação em ambientes marinho, terrestre ou aquático continental, apresentados ao longo dos 10 capítulos no guia. Todas essas atividades são potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que necessitam de autorização para serem realizadas.
Os capítulos do guia são estruturados em formato de perguntas e respostas, relacionadas às atividades impactantes, conforme as tipologias dos empreendimentos, as vias e vetores de introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras reconhecidas para cada atividade, assim como os ambientes mais suscetíveis à invasão. Assim, para as 10 atividades licenciáveis, são apresentadas medidas preventivas dentro de um programa de prevenção, que são direcionadas às principais vias e vetores de introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras. Para a atividade de instalação e manutenção de plataformas e produção de petróleo e gás natural, foram indicadas 6 medidas. Já para as atividades de navegação e empreendimentos diversos, foram indicadas 10 medidas. E para as atividades de operação e manutenção de portos, marinas e estaleiros, foram indicadas 24 medidas, sendo que essas medidas foram elaboradas tanto para ambiente marinho quanto para os ambientes aquático continental. Com relação às atividades de afundamentos assistidos para a criação de recifes artificiais, foram indicadas 13 medidas. E é importante ressaltar que essa atividade foi incluída a partir das oficinas, após solicitação dos participantes e devido à ameaça que essa atividade representa nas UCs. Para as atividades de movimentação de solo e manejo de plantas, foram indicadas 21 medidas. Em atividades de plantio de vegetação direcionada à recuperação de áreas degradadas, compensação ambiental, controle de erosão, paisagismo e barreiras, foram indicadas 8 medidas. E para as atividades florestais e silvicultural, são indicadas 14 medidas. Com relação às atividades de aquicultura marinha e continental, foram indicadas 45 medidas. Para as atividades de pecuária e produção animal e as atividades de uso e manejo de fauna exótica em cativeiro, foram indicadas 21 e 22 medidas, respectivamente. A vistoria e limpeza de vetores, tanto em ambientes aquáticos como os terrestres, antes de entrarem nas UCs e ZAs, são as principais medidas de prevenção. Investir em boas práticas de higiene, com protocolos para os vetores, é a forma mais eficaz de prevenir a chegada e o estabelecimento de espécies exóticas invasoras, principalmente em regiões próximas a áreas infestadas. No caso de empreendimentos que têm como principal atividade a criação e ou cultivo de espécies exóticas, deve-se reconhecer que o risco de escape e dispersão é inerente e, em muitos casos, frequente. Assim, como principal forma de prevenção e precaução, o ideal é que empreendimentos localizados dentro ou no entorno de UCs não envolvam espécies exóticas invasoras. No entanto, nos casos em que não for possível evitar o cultivo e ou criação dessas espécies, são recomendadas medidas de prevenção e contenção para reduzir o escape de indivíduos e propágulos. O aprimoramento das medidas de prevenção à invasão biológica é um desafio constante, porém, ações preventivas são essenciais para evitar impactos ambientais decorrentes da introdução de espécies exóticas invasoras. Assim, a implementação dessas medidas durante o processo de licenciamento ambiental é fundamental para a conservação de espécies nativas, ecossistemas e patrimônio genético e natural em unidades de conservação federais. Agradeço a sua atenção e aos colaboradores.